Sabe aqueles filmes de ficção científica em que é possível a gente prever o futuro? Seria maravilhoso se a gente conseguisse isso para o seu negócio, né? Para a gente conseguir melhorar os números. E se eu falar para você que isso é possível? Que é possível você prever algumas ações através de dados. Se você se interessou por esse assunto, então fica nesse vídeo que hoje eu vou te falar sobre análise preditiva. E aí, tudo bem? Como que você tá? Tadeu Ares chegando aqui mais uma vez para te ajudar nesse universo do empreendedorismo digital, né? Do mundo das vendas, enfim, vamos lá rapidamente. O que eu falei na introdução do vídeo não é nenhuma novidade, não é nada do futuro, né? Se a gente for pegar aí Confúcio, lá, o chinês Confúcio, lá no 500 anos antes de Cristo já dizia que para você prever o futuro é preciso você analisar o passado. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre análise preditiva. Se você perdeu o vídeo que a gente falou sobre Digital Analytics, está aqui o link, tem duas opções. Assista esse vídeo e entenda. Se ficou com alguma dúvida, você vai lá no outro vídeo ou volta lá, assiste o vídeo e depois vem para cá, porque um vídeo acaba complementando o outro. O que é então análise preditiva, Tadeu? Análise preditiva é você analisar, usar os dados que você tem, que você gerou, coletou e armazenou, para você conseguir prever certas ações dos seus clientes ou então até mesmo do mercado em que você atua. Tá, não é nada muito parecido com aquele filme do Tom Cruise lá, Minority Report, que ele consegue prever, né? Não é nada daquilo, tá? É uma previsão baseada em estatísticas. Por exemplo, você tem uma empresa SaaS e olhando para os seus dados você percebe que é um comportamento comum, né? A maioria dos seus clientes, tipo 75%, para a gente ser mais exato, 75% dos seus clientes que cancelaram o seu produto, eles tiveram um comportamento muito comum e muito peculiar, que eles ficaram mais de 30 dias inativos, ou seja, eles não acessaram a sua plataforma, o seu produto durante 30 dias e logo depois cancelaram a assinatura. Então, aí você já tem um padrão e você já consegue prever, então, que se a pessoa ficar 30 dias sem entrar no seu produto, você tem uma grande chance de ela cancelar, né? Então você já pode tomar algumas ações, entender o porquê que ela fica inativa e corrigir isso se for um problema do seu produto, ou então neste meio tempo em que ela está inativa, ir tomando algumas ações para você tentar reaquecê-lo e fazer a retenção, né, para que ele não cancele. Um exemplo, mandar e-mail marketing, ligar para essa pessoa: oi, tudo bem? Estou percebendo aqui que você não está utilizando a plataforma, precisa de alguma ajuda, está com alguma dúvida? Enfim, entenda e modele o seu negócio para resolver aquele problema. Como eu sei que muitas pessoas ainda ficam: será que isso funciona? Eu vou te dar um exemplo de uma gigante que realiza isso, que é a Amazon. Para variar, né? Não é à toa que ela desponta aí como as empresas que mais crescem no mundo hoje, né? E a maioria dessas empresas gigantes que crescem muito, elas utilizam análise preditiva. No caso da Amazon especificamente, ela utiliza tanto e confia tanto, né, na análise preditiva, que ela tem aí, que ela fez a promessa de que logo, muito em breve, você pode receber em sua casa produtos da Amazon mesmo antes de você pedir. Exatamente, é isso que eu estou te falando. Parece loucura, mas eles confiam tanto no time deles de análise de dados, enfim, em que eles acreditam que eles vão conseguir prever o seu comportamento e saber quando você está precisando, um exemplo, de café, papel higiênico ou alguma coisa que eles tenham dentro do Amazon Go, e isso vai chegar até na sua casa antes mesmo de você precisar pedir ou de sair para comprar. E aí eles confiam tanto que se você receber esse produto e você não tiver de fato precisando dele, eles falam que você não vai precisar nem pagar e nem devolver o produto. Isso que é confiança, hein? Fala a verdade. Análise preditiva é você prever o futuro analisando o passado, ou seja, pegue então os dados que você já tem em mãos, né? Porque a gente gera uma infinidade de dados o tempo todo hoje em dia. Analise esses dados, procure anomalias ou comportamentos padrões e aí você consegue não só prever, como também tomar ações, seja ela para correção ou para antecipação, né? Antecipar um possível problema ou então se destacar da sua concorrência quando você consegue, nessa análise, encontrar gaps e comportamentos, seja para realizar uma promoção ou, enfim, uma ação de vendas, o que fizer mais sentido no momento e de acordo com os dados que você tem em mão. Bom, acredito que com todas essas informações e essas promessas você deve estar se perguntando: mas como é que eu faço para aplicar isso no meu negócio? Não é tão simples quanto parece. A gente falando assim parece que é uma coisa fácil de fazer, mas não é tão simples. Primeiro de tudo, precisa de um bom planejamento, né? Mas não só isso, você precisa criar dentro da sua empresa, implementar, né, uma cultura de análise, né, uma cultura de dados, né? As pessoas da sua empresa, da sua equipe, elas têm que
entender que dali para frente todas as decisões tomadas elas vão ser baseadas em dados, né? Baseadas em análise do que vem acontecendo. Mas também você não precisa ficar bitolado, né? Até pouco tempo atrás a gente via muitas pessoas usando o termo, né, data driven, né? Guiados a dados, né? Então os dados. Mas já percebemos, né? O mercado já percebeu que não adianta, né? Não dá só para você ficar baseado e focado em dados o tempo todo. E aí foi quando surgiu, né, um outro tipo de mentalidade, que é assim, você conhecer os dados, não só ser guiado a dados, né? Então, assim, é importante que você conheça os dados, né? E você tenha ali a expertise, né? E a sabedoria de saber se aquilo vai ser bom você aplicar ou se não, né? Se aquilo se enquadra ou não o seu negócio. Isso é muito importante, porque muitas vezes ali os dados te mostram uma coisa, só que o seu feeling de mercado e a sua análise olhando os dados e olhando ao seu redor te mostram que talvez uma outra ação seja melhor. E aí você pode seguir o seu feeling. Não tenha medo de mudar a sua rota no meio do caminho. Isso é extremamente normal hoje em dia, principalmente para empresas de crescimento acelerado, né? Quando você tem dados em mãos, você conhece os dados, analisa os dados, você fala, bom, o que eu planejei no começo do ano deu certo até agora, mas eu estou vendo aqui que o mercado está tomando um outro rumo. Vá também, tome esse rumo, não fique preso no que você planejou, né? Como já diria o mestre Bruce Lee, seja como a água. Se a água for colocada em uma caneca redonda, ela fica redonda. Se ela for colocada num pote quadrado, ela fica quadrada, ou seja, adapte-se. Se tiver uma pedra no caminho, a água contorna essa pedra, ela não fica ali batendo. Então, pegue mais ou menos essa mentalidade nessas frases e aplique ao seu negócio, né? Seja adaptável, né? Seja maleável para que você consiga entender as nuances do mercado e assim você consiga superar os desafios ou até mesmo você mudar de rota de forma assertiva quando você tem os dados na mão e prever que o melhor caminho seja o da esquerda, não o da direita, enfim. Depois que você implementou essa cultura de dados dentro da sua empresa, chegou a hora de a gente começar a fazer a análise dos dados. E aí, para isso, a gente vai precisar de algumas ferramentas, seja ela o Excel ou o Power BI. Se você usa uma ferramenta de coleta de dados, por exemplo, como o Google Analytics, você facilmente consegue fazer a exportação dos dados que você quer analisar num arquivo CSV. E aí você consegue depois gerar gráficos, linhas de tendência, enfim, tudo que você precisa para fazer uma análise mais precisa e mais clara, né? E aí, como a gente falou, é importante neste momento você ter feito aí um bom planejamento, porque como a gente gera muito dado, a gente gera uma infinidade de dados hoje em dia, para você não perder muito tempo, vamos falar assim, em uma pasta de dados que não são relevantes para você, você precisa ter muito bem definido quais dados você quer ver, em que momento aqueles dados são relevantes. Então, você já encontrou os dados que são mais relevantes, você pega e planilha esses dados para que você consiga criar esses gráficos, linhas de tendência, enfim, para que você consiga fazer essas análises com mais precisão. Se você está num ponto um pouco mais avançado, você pode usar o Power BI, e aí você vai conseguir automatizar esse processo de coleta de dados, e aí já em uma reunião e pré-definido com a sua equipe, você consegue montar dashboards com informações que são relevantes de forma automática. Isso te toma menos tempo, te deixa a operação um pouco mais escalável. E aí, feito essa organização de dados, a gente vai partir para a parte estatística, né? Que aí a gente vai precisar fazer as análises e aplicar algumas técnicas de estatísticas. E aí a gente vai ter basicamente dois tipos de estatísticas para a gente poder analisar os dados. Nós vamos ter a estatística descritiva, em que a gente vai conseguir sumarizar um bom volume, um grande volume de dados, e aí a partir disso a gente vai fazer, vamos criar aí linhas de tendência, enfim, e nós vamos ter também a estatística inferencial, né, que é a mesma utilizada pelo IBGE para fazer levantamento de dados do Brasil, enfim, que é assim, a gente analisa um pequeno grupo à amostra e a partir dele a gente tira conclusões, aliás, para um grupo maior, né? Que já pensou se você tivesse que, de fato mesmo, conhecer um por um de todos os brasileiros para poder ter as estatísticas do IBGE, seria uma tarefa hercúlea, vamos dizer assim, um esforço muito doido, né? Muito grande. Eles usam, então, a estatística inferencial. Isso também você pode aplicar dentro do seu negócio. Nós vamos usar esses dois tipos de estatística dentro da sua análise preditiva. E aí, você já tem seus dados estruturados, organizados, você já conseguiu aplicar os seus modelos estatísticos, né? Você já tem ali a sua linha de previsibilidade, a sua linha de tendência, você já tem, enfim, todos os seus dados, e a gente vai chegar na fase de modelagem, né? Seria você encontrar aí o modelo ideal, o modelo matemático ideal, enfim, existem várias formas de se fazer isso, em que você vai transformar tudo isso em uma coisa mais palpável, mais visível, e a partir dela você vai tomar
as decisões, né? Dali, desse modelo, né? Dessa modelagem, vão sair os principais insights de como você vai conseguir realizar as ações necessárias baseado nos dados que você acabou de analisar com sua equipe. Bom, e aí é muito importante, depois de tudo isso feito, né, você já modelou, você também continuar acompanhando esse modelo para que você tenha certeza de que ele ainda funciona e de que ele ainda faz sentido para você. E aí você deve estar se perguntando, mas quais tipos de análise eu consigo fazer? Bom, você pode ter então uma análise de previsão de churn, ou seja, como a gente deu lá no começo do vídeo o exemplo, você pode ter uma previsão, né, de comportamento de quando esse cliente vai sair da sua empresa, seja ela uma SaaS ou enfim. E aí com isso você consegue então realizar ações, como eu falei lá no começo, para que você evite isso, ou então ações de melhoria. Uma outra maneira de você utilizar a análise preditiva. Você entender o que está acontecendo, analisar os dados e aí você consegue prever quais os momentos são melhores para que você possa fazer um upsell, ou seja, em que momento o seu cliente está mais disposto a aumentar o plano, vamos dizer assim, né? A fazer um upsell, a aumentar ali o pacote que ele tem com você. E aí você consegue então ter essa previsibilidade. Bom, um exemplo, pessoas que atingem esse patamar de utilização, esse limite aqui, logo elas compram. Então, a pessoa atingiu aquilo ali, você já vai e oferece, se antecipa, já liga para a pessoa, eu estou vendo aqui que você está utilizando bastante, eu tenho uma solução melhor que vai te ajudar mais. É a versão premium desse produto. E aí sim você já consegue, então, fazer esse upsell. O cross-sell é a mesma coisa, né? Você consegue identificar, então, as pessoas que geralmente chegam nesse nível de utilização do produto, eles precisam de uma ferramenta específica. Então você já pode, estou vendo que você está utilizando, eu tenho uma ferramenta ideal para te ajudar nesse momento. A pessoa vai achar até que é mágica, mas são análise de dados. Isso aí é o que a gente chama de Product Lead Growth, né? Tipo assim, que o produto vai guiar o crescimento, né? Você dá uma versão premium para a pessoa utilizar e você ter essas análises, né? Em troca, não é de graça. Em troca ele vai te dar informações, ele vai te dar dados que aí você vai usar esses dados para você saber exatamente o momento em que essa pessoa pode comprar ou então você ter ideias de como melhorar o seu produto ou serviço. Enfim, é uma troca, uma mão lava a outra, você ajuda o cara dando uma versão que ele consiga usar sem pagar nada, mas ao mesmo tempo você está ali coletando dados e tomando as melhores decisões para que você possa melhorar e escalar a sua empresa. E aí, enfim, né, você pode fazer análises para melhorar suas campanhas de marketing, né, saber qual o momento mais adequado para você conversar com aquela pessoa, fazer uma promoção, enfim, também pode usar para você fazer uma nutrição de leads através do inbound marketing, você consegue fazer aí N coisas. Para esse vídeo não ficar mais longo do que ele já ficou, porque esse é um assunto muito gostoso de falar e muito extenso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido aí clarear suas ideias, né? Clarear sua mente, te ajudar um pouquinho mais a entender a análise preditiva e o quão importante ela é para sua empresa, para o seu negócio. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, por favor. Tá chegando agora no canal, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana temos vídeos novos aqui no canal. Ficou com alguma dúvida? Já sabe, né? Deixa aqui nos comentários. Ou deixa aqui nos comentários também, vamos dizer assim, assuntos para próximos vídeos. Se você gostou mais dessa linha de dados, enfim, escreve aí, deixa eu saber o que você está achando, né? Quão relevante esse vídeo é para você. Caramba, eu tava vendo aqui, eu acho que seria legal se a gente começasse. A gente falou bastante de dados e números, né? A gente podia falar então um pouquinho mais do marketing, né? Do método arroz com feijão, que a gente chama, né? ACM, né? Que as pessoas acabam às vezes ficando pensando muito em estratégias mirabolantes e acabam esquecendo o básico do marketing, né? Eu acho que daria um bom assunto para o próximo vídeo, né? Então, vou ficando por aqui. Um abraço para você, boas vendas e até o próximo vídeo.